Olá, me chamo Scarlett Cristina Santana Sandes. Eu sou discente e estagiária do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí, pelo Centro de Educação e à Distância, tendo como polo presencial Inhuma, Piauí. Nossa professora de estágio 3 se chama Carla Adriana de Souza Brito e Janete Barros da Silva. A tutora dessa disciplina é Aura Lúcia de Souza Araújo. Hoje irei abordar um assunto do segundo ano do ensino médio, chamado Diversidade Animal 2. Filo Artrópoda. Os artrópodes constituem um grupo animal com maior número de espécies conhecida. De 4 espécies animais, 3 são artrópodes. Pertencem a este filo borboletas, moscas, aranhas, caranguejos, escorpiões, centopeias, libélulas, besouros e muitos outros animais. Artros, articulação, pó dos pés. O nome artrópoda ele se refere a uma característica marcante dos animais classificados nesse filo, presença de pernas articuladas. Ele não possui apenas a perna articulada, mas também outros apêndices como antenas e peças bucais. Como podemos ver nessa imagem, a perna adaptada à locomoção no solo, a perna adaptada à natação, a antena, que é a estrutura sensorial, a mandíbula, adaptada à trituração do alimento, a quelícera, que é adaptada à pressão do alimento, a garra de quelícera. Os artrópodes são triblásticos, celomados, de simetria bilateral. Apresentam metameria, sendo comum a fusão de metâmeros, formando tagmas. Os insetos, por exemplo, têm o corpo dividido em 3 tagmas: cabeça, abdômen e tórax, como podemos ver aqui na imagem. Na cor rosa temos a cabeça, que é onde ficam as antenas, os olhos e a peça bucal. De cor amarela temos o tórax, que fica localizado às asas, e o abdômen de cor azul. Outra característica que marca os artrópodes e é responsável pelo sucesso ecológico do grupo é a presença do exoesqueleto quitinoso, que reveste todo esse corpo animal. Esse exoesqueleto ele é formado por placas que articulam, permitindo os movimentos do corpo e de seus apêndices. Por ser rígido, o exoesqueleto atua como estrutura de proteção e de suporte do corpo, e por ser articulado não impede a movimentação do animal. Essa combinação de proteção e mobilidade é a característica principal do exoesqueleto. Neles, a pressão hidrostática em cavidades do corpo deixa de ser um elemento importante de sustentação. O seu recobrimento é externamente de quitina e existe uma camada de cera que torna o exoesqueleto dos artrópodes praticamente impermeável à água. E isso permite que esses animais ocupem espaços terrestres, mesmo em regiões áridas. Como o corpo do artrópodes é totalmente revestido por exoesqueleto, o crescimento só acontece através de muda, ou equidise, processo regulado pelo hormônio da muda. Como temos aqui essa imagem, é o animal saindo do exoesqueleto antigo. Periodicamente, esses artrópodes eles mudam o exoesqueleto e crescem durante esse período em que o novo recobrimento de quitina ainda permite essa certa distensão. O exoesqueleto ele separa-se da epiderme e rompe-se em lugares determinados durante cada muda. Assim, esse animal abandona aquele exoesqueleto antigo e vai iniciar o crescimento rápido, ao mesmo tempo que a epiderme começa a secretar um novo exoesqueleto. Esse novo exoesqueleto ele espessa-se e endurece, assim determinando a nova parada de crescimento, que é onde aquele inseto vai parar de crescer novamente. E em função disso, a curva do crescimento dos artrópodes, eles vão diferir da curva de crescimento de outros animais, exceto dos nematóides, que também possuem a muda. Como podemos ver aqui nesse gráfico simplificado de comparação do tipo de crescimento dos artrópodes e dos animais com crescimento determinado. Bom, aqui temos o crescimento rápido, a parada de crescimento, aí tem a muda, o crescimento rápido novamente, a parada de crescimento,
a muda e o crescimento rápido. Como podemos ver, essa linha azul, os outros animais não possuem esses tipos de curva. A diversidade de artrópodes. Devido às diversas divergências na literatura a respeito das interpretações filogenéticas dos artrópodes, as propostas de classificação variam entre os diversos zoólogos. Então, nós iremos adotar a proposta que interpreta os artrópodes como um grupo monofilético, com 5 subfilos. O Trilobictomorpha, que hoje em dia não possui representatividade deles na fauna, mas eles foram um grupo muito abundante nos mares de épocas geológicas passadas e desapareceram na extinção do Permiano Triássico. Temos aqui uma imagem do Trilobictomorpha. Cheliceriformes, artrópodes que possuem quelíceras e estão representados pelas classes Merestomata e Aracnídea. Os merestomatas estão representados especialmente pelo gênero Limulus, animal que vive na areia de mares rasos, com ocorrência no Atlântico Norte. Crustácea. Com várias classes, o grupo inclui lagostas, siris, camarões, cracas e outros. Hexapoda. Possui 2 classes, a entognata e a insecta. A entognata ela reúne hexapodos com peças bucais em uma depressão da superfície da cabeça sem asas, que antigamente eram classificados como insetos, e estão principalmente representados pelos colembolos, animais pequenos, abundantes no solo e em madeira em decomposição. Nos representantes da classe insecta, as peças bucais são externas, isto é, não são abrigadas em uma depressão na superfície da cabeça. Myriapoda, grupo com 4 classes, e falaremos apenas das classes Diplopoda e Xilopoda. Bom, como vemos aqui neste quadro, a classe de artrópodes, a classe de insetos possuem a divisão corporal cabeça, tórax e abdômen, possuem 6 pernas, 2 antenas. Temos o exemplo, a barata. A classe crustáceos, sua divisão corporal é o cefalotórax e o abdômen, e possuem 5 ou mais pernas, e possuem 4 antenas. Temos o exemplo da lagosta. Aracnídeos, sua divisão corporal também é igual a do crustáceo, cefalotórax e o abdômen, possuem 8 pernas e não possuem antenas, como exemplo a aranha. Diplopódes possuem a divisão corporal cabeça e tronco, e 4 pernas por segmento. Então, o número de antenas é 2 e temos como exemplo o piolho de cobra. O quilopódeos possui divisão corporal de cabeça e tronco, o número de pernas são 2 por segmento e possuem 2 antenas, e temos como exemplo a lacraia. Classe aracnídea. Este grupo ele abrange principalmente as aranhas, escorpiões e ácaros, incluindo os carrapatos. O corpo desses aracnídeos é geralmente dividido em possossomo e opistossomo. Como podemos ver aqui nesta imagem, a aranha ela possui a quelícera, o pedipalpo, os olhos simples, cefalotórax, que no caso é o prossossomo, e o abdômen, que é o opistossomo. No escorpião, ele possui o aguilhão, a cauda, os olhos, o pedipalpo e a quelícera. O ácaro, ele possui o pedipalpo, primeira perna, a quelícera e o cefalotórax. Os aracnídeos, eles são animais de sexo separado, possuem fecundação interna e desenvolvimento direto. São os artrópodes principalmente terrestres. Entre os ácaros ainda há representantes adaptados secundariamente aos ambientes de água doce e marinha.
A maioria dos aracnídeos são predadores, mas entre eles há ácaros parasitas de plantas e de animais. É o caso dos ácaros causadores da sarna, do ácaro parasita dos folículos pilosos do ser humano e dos carrapatos em geral. Do grupo dos ácaros estão também algumas formas diminutas, entre elas a espécie Dermatophogóides farinae, que é esse da imagem aqui ao lado, que pode ser transportada através do vento e é uma das principais causas da alergia respiratória à poeira que os seres humanos possuem. Subfilo crustácea. O nome crustáceas deriva do fato de muitas espécies que compõem o grupo apresentarem exoesqueleto enriquecido com carbono de cálcio, formando uma crosta. É o que ocorre com lagostas, camarão, siri e caranguejo. Eu trouxe aqui a imagem do caranguejo. A característica mais marcante dos crustáceos é a presença de 2 pares de antena na região cefálica. Possuem representação aquática e terrestre, que eu trouxe aqui essa segunda imagem, e possuem uma diversidade muito grande, existindo representantes macroscópicos como a lagosta, o camarão e a craca, e representantes microscópicos como a dáfnia e o copepodes, que como vocês podem ver, essa terceira imagem é o copepodes. O corpo dos crustáceos pode ser dividido em cefalotórax, abdômen e o leque caudal. Na cabeça estão presentes, além dos 2 pares de antenas, 2 olhos compostos formados por várias unidades chamadas ormatídeos, geralmente pedunculados. Ao redor da boca há um par de mandíbulas e outros apêndices acessórios, utilizados na obtenção de alimentos. A maioria dos crustáceos são de sexo opostos, embora existam espécies hermafroditas, como é o caso das cracas. Mesmo nas hermafroditas, ainda vai ocorrer a fecundação cruzada, envolvendo a copulação. Em geral, as fêmeas desses crustáceos, elas incubam seus ovos ou entre a apêndice do corpo ou em sacos ovígeros. Na maioria dos casos, o desenvolvimento é indireto, podendo também existir mais de um tipo de larva no mesmo ciclo de vida, mas existem espécies que o desenvolvimento delas é direto. Temos como referências bibliográficas o livro didático Lopes Sônia, Bio, terceira edição, São Paulo, Saraiva, 2016, volume 2. As imagens foram retiradas do Google. Muito obrigada. Não se preocupe com a distância entre seus sonhos e a realidade. Se você pode sonhá-los, você pode realizá-los. Bom, como este conteúdo de diversidade animal, ele seria muito extenso e nós possuímos um período de 15 minutos para realizar a nossa microaula, então eu resolvi trazer apenas até este último filo que foi falado. Como atividade de avaliação, eu gostaria de passar um seminário a respeito da diversidade animal, que será realizada em dupla e os alunos irão apresentar na próxima aula. Desde já, o meu muito obrigada a todos vocês que acompanharam essa aula e que vocês tenham aprendido mais sobre o filo artrópoda, sobre também os crustáceos, e que vocês procurem mais saber sobre essa diversidade animal, porque é uma, como já diz o nome, é uma diversidade, então possuem diversos animais envolvidos dentro dessa diversidade animal. O meu muito obrigado e tchau, tchau.